Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, nós vamos começar o capítulo novo, onde aparece a emancipação política do Brasil. Então, o Brasil, né, um dos últimos países da América Latina a se tornar independente, ele também, né, lutou, ele demorou para se tornar independente de Portugal. Ele inicia, na verdade, com a chegada da família real portuguesa no Brasil, então, em 1808, mas o Brasil só se torna independente em 1822, então foi um processo longo. A gente observa aí na imagem, vocês podem acompanhar, né, a primeira imagem, onde está mostrando a vida do Rio de Janeiro antes da chegada da corte portuguesa, né? Eles viviam de uma forma simples. Eles não estavam preparados para receber a corte portuguesa. Eles nem imaginavam que iria vir tanta gente. Na segunda imagem, então, está mostrando, né, eles recebendo o príncipe regente, né, o Dom João VI, né? Eles recebendo ele com uma grande festa. O escravo, né, se ajoelha diante do príncipe, né, e recebe num tapete vermelho. Então, eles fizeram uma grande festa para receber, mas eles nem imaginariam como aconteceria esse processo de emancipação política. Então, esse processo também acontece com a abertura dos portos, né, as nações amigas. Então, Portugal fez essa abertura dos portos e houve bastante mudança, tanto econômica, quanto política, quanto social. Depois, seguindo ali, então, nós temos na página 41 a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, eles chegaram no Brasil cerca de 16 mil pessoas. É bastante? Sim. Para aquele período, muita gente. Onde abrigar todo esse pessoal? Né? Então, eles chegam, inicialmente, um grupo chega em Salvador e um grupo no Rio de Janeiro. Então, a partir dali, a partir da independência, 1822, a capital do Brasil passa a ser Rio de Janeiro, porque a grande maioria chegou naquele local ali. Como eu já falei antes também, então, por que eles vieram para o Brasil? Né? Para colonizar, para melhores condições de vida e para fugir, então, das invasões francesas do Napoleão Bonaparte. Né? Eles fugiram das forças napoleônicas, na verdade. E quem ficou sofreu, porque o Napoleão ainda, né, criou esse bloqueio continental, né, não deu muita trégua para Portugal. Então, quem ficou em Portugal passou muita necessidade, muita fome. E a grande maioria, então, veio para o Brasil. Não só portugueses, também ingleses. O que eles levaram juntos, então? Levaram junto bagagens, animais vivos, documentos referentes à administração do Reino Unido, né? Como o Brasil, então, ele era uma colônia de Portugal. Eles levaram os documentos, riquezas nos cofres públicos, alimentos, né? Bagagens pessoais das pessoas e chegaram aí para se abrigar nessa região do Rio de Janeiro. Também na página 42, né, aparece a nau, quer dizer, o barco, né, do príncipe regente, do príncipe real, onde estava a rainha Dona Maria e o príncipe Dom João, seus filhos Dom Pedro e Dom Miguel, né, Dom Pedro que depois vai ser o primeiro imperador do Brasil, que a gente vai ver no próximo conteúdo ali. As atividades não têm necessidade por enquanto. Seguindo aí na página 43, né, acontece o que nessa chegada deles? Mudanças políticas e econômicas na colônia. Mudanças econômicas, aconteceu um prejuízo para a elite que já morava ali, né? Por quê? Porque todo esse povo vai se abrigar na região ali. Também aconteceu, o povo teve que sair de suas casas, né? Então, assim, eles tiveram que sair e deixar a família real, se instalar, né? Então, muitos perderam suas casas, muitos começaram a passar necessidade, né? E eles colocavam na porta, assim, PR, príncipe regente, porque eles não tinham onde abrigar. Então, a partir dali, a cidade do Rio de Janeiro também começou a ter favelas,
né, cortiços. O povo teve que sair. Por quê? Porque era dos portugueses. O Brasil foi colônia de Portugal, então eles tinham que sair dali. Mas para os colonos, né, foi uma festa a chegada da corte portuguesa. Para os mais ricos, né? Foi uma festa por quê? Porque eles achavam que o país a cidade ia se emancipar muito rápido. Então eles fizeram, né, a festa aí de 9 dias, na verdade. Depois também surgiram mudanças ou, né, coisas que temos até hoje, como por exemplo, a criação do Jardim Botânico, né, foi criado em 1810. O Banco do Brasil, né, que depois ele entrou em falência, mas ele se recuperou, está aí até hoje. Cursos de medicina e de comércio, né, para formar as pessoas para desenvolver a cidade. Cursos de agronomia e de química, né, para a construção de inúmeras obras públicas realizadas no Rio de Janeiro. A imprensa régia, né, então assim a paisagem do Rio de Janeiro, como está dizendo ali na imagem, ela mudou totalmente, né? Eles reconstruíram, melhoraram a cidade, né? E como a gente percebe hoje, o Rio de Janeiro, a parte bonita, né? A mídia está mostrando, mas as favelas, os cortiços, né? Os morros que eles dizem, fica de um lado, eles afastaram de um lado da cidade. Por isso que hoje os bairros também eles são nos lados, eles não são no centro, né? O que tem no centro? Coisa bonita, né? Em todos os lugares. Então, economicamente, também, né, a colônia passou por mudanças. Foi instaladas oficinas manufatureiras no Brasil para estimular a produção de alimentos. Foram criados alguns tratados, né, de navegação e comércio, tratado de paz, para o Brasil poder, né, mandar produtos. Também na construção de estradas, os meios de transporte, né, porque as ruas eram muito estreitas, não tinha muitas casas, não tinha edifícios, né, foi criado chafarizes para abastecimento de água, né? Então a elite mesmo melhorou bastante, ou, né, a parte rica do Rio de Janeiro ficou mais rica ainda nesse período ali. Então, em 1808, quando o Brasil, quando a corte portuguesa chega no Brasil, eles vão elevar, né, essa região ou esse país vão elevar ele chamado de Reino Unido de Portugal. Né? Então a gente vai ver assim que no Rio de Janeiro, que no Brasil acontece a independência em 1822, mas somente em 1889 é que realmente o Brasil se torna independente. Por quê? Porque Dom Pedro I vai ser de Portugal, as regências também de Portugal e Dom Pedro II também de Portugal. Então o Brasil demora muito para ser independente. Então eles elevaram a categoria a Reino Unido de Portugal, no ano de 1815. Nesse período também, seguindo ali, aconteceu a Revolução Pernambucana, né? Por quê? Porque a região Nordeste, como vocês sabem até hoje, ela é um pouco esquecida pelos governantes, né? Ela não traz lucro, ela não traz, né, dinheiro para eles, então os nordestinos sofrem com isso também. Então aconteceu a Revolução Pernambucana exigindo o quê? O aumento dos impostos, que daí com toda essa chegada da corte, eles tiveram que aumentar os impostos sobre os produtos, porque como que eles iam, né, melhorar a economia? Eles estavam insatisfeitos então com isso, né? E eles travaram essa Revolução Pernambucana em 1817 contra o governo que a recém tinha chegado, né? Que a recém estava emancipando, a recém estava se
se instalando no país. Então, essa Revolução Pernambucana, ela não tem resultado positivo para os nordestinos novamente, né? Eles não conseguem a diminuição dos impostos, né? Acontece a prisão de muitos líderes e o governo vence a Revolução Pernambucana. Então, a primeira revolta deles contra a corte de Portugal foi negativa. Eles não conseguiram. E mais adiante aí vocês vão ver que acontecem muitas revoltas, principalmente no período regencial. E o governo vence todas elas, né? Então, a classe mais pobre, a classe mais desfavorecida, ela não consegue vencer. Ela não tem, né, instrumentos para vencer uma batalha. Então, a Revolução Pernambucana, né, foi uma das únicas que teve aí nesse processo emancipatório, no início, e eles perderam. Isso então. Aí vocês vão responder algumas atividades a seguir e se vocês não entenderam, podem chamar. É a primeira vez que eu fiz o áudio, o vídeo aí, então, se não ficou muito bom, me desculpam.